Bora começar a aula então aqui sobre artigos aqui no inglês que são usados no dia a dia. Vou mostrar 3 artigos aqui para você. Uma aula assim completa que você vai sair sem nenhuma dúvida aqui nessa aula. Então bora para a tela do computador sem enrolação. O que são artigos no inglês? Artigos são realmente aquela palavra que vem antes do substantivo, né? Então ele pode ser indefinido, qualquer um, definido quando é algo realmente específico, ou conhecido pelo falante e ouvinte. No inglês a gente tem esses 3 artigos, o an e o the, tá? Os artigos indefinidos aqui para essa aula, a e o an, significam basicamente um ou uma, como falando de algo que não é específico, tá? Usamos quando mencionamos algo pela primeira vez ou de uma forma realmente genérica. A regra fundamental é: não é a letra, é realmente o som. Então, a gente vai entender agora, diferenciar pelo som aqui do a e do n. Exemplo, é um som de consoante, já o n é o som de vogal. Então, aqui nessa parte aqui, vamos entender por que a gente vai fazer essa separação do som, com som de consoante. A gente vai usar para a palavra que começa com som realmente dessa consoante, tá? Exemplo, I have a car. Então, eu tenho um carro. Por que tem que ser assim? Porque foi feita essa divisão bem quando surgiu o inglês, bem tempo atrás, para ficar mais fácil de ouvir, tá? Eu tenho um carro. I have a car. She is a teacher. Ela é uma professora. Outro exemplo, he bought a house. Ele comprou uma casa. Mais exemplos aqui, ó. I need a job. Eu preciso de um emprego. It was a good day. Foi um bom dia. She wants a new phone. Ela quer um celular novo. Só que aí vai entrar o nível de dificuldade, tá? Porque, ó, atenção a palavras com vogal escrita mais som de consoante. Por exemplo, university, o que significa uma universidade. Aqui, o U tem um som de I, né? Então, rola o mito aqui sobre a confusão de utilizar o sempre quando é uma consoante. O substantivo começa com essa consoante. Só que aqui, como eu falei que existe essa diferenciação aqui, university tem um som aqui do Y, university. Então, aí a gente vai utilizar o não o an, tá? Uma universidade. Segundo exemplo, European country, um país europeu. Tá vendo que Europa fala European. Então, novamente, tem um som aqui do Y. Então, aqui você vai utilizar o novamente. Então, agora a gente entendeu que esse som aqui de consoante, a gente pode usar e agora por o N, que é o som de vogal. Usamos isso para começar realmente com esse som dessa vogal. Exemplos básicos aqui para vocês. She has an idea. Então, aqui, ó, começa com som de A, idea, no inglês. Então, não vai trazer esse som para o português. Estou falando que o som das vogais no inglês, tá? Agora, outro exemplo. I ate an apple. Eu comi uma maçã. Então, o som realmente aqui da vogal. Outro exemplo aqui. It was amazing experience. Foi uma experiência incrível. Som novamente, ó. Experience. Tem um som já de vogal novamente. Outro exemplo. She made an effort. Ele fez um esforço. Então aqui, ó, effort, tem realmente o som aqui da vogal começando aqui a falar sobre esforço. Agora vamos trabalhar aqui com H, né? É um H mudo, né? Vamos analisar aqui, ó. An hour. Aí nesse caso a gente vai utilizar o quê? Vamos utilizar o an, tá? Porque aqui tem a som de vogal, hour. Outro exemplo, an honest person. Uma pessoa honesta. Honest já tem um som novamente aqui de uma vogal, por isso que estamos utilizando aqui o N, que é o caso aqui do H mudo. Agora vamos poder analisar os clássicos aqui com A e o N. Exemplo, que é normal, né? Ó, que a pessoa vai falar, a pessoa vai mencionar Apple, mas o certo é an apple, tá? Por causa aqui do primeiro som aqui da vogal Apple, tá? An é sempre com palavra do substantivo, tem que começar com som de vogal. Carro aqui, ó, an car, mas aqui o som é realmente de uma consoante, então é a car. Outro exemplo, a hour, o certo é an hour, tá? Porque o som aqui do H mudo, que eu mostrei um pouco aqui acima para vocês. Lembre-se, o som manda, não é a letra, tá?
Se alguém falar que é questão de letra, tá errado, tá? Porque quando eu comecei a aprender inglês, me ensinaram dessa forma, que estava relacionado com a letra, mas não era assim. A pessoa não estava tão avançada assim quando me ensinou inglês. E tudo bem, isso acontece, tá? Agora vamos para o artigo definido, que é o the, que significa o, a, os, as. Então, você vai utilizar para o substantivo que está no singular ou está no plural. Tá? Então, quando é algo realmente específico. A pronúncia do the é muito importante. Pode ser o the ou the, tá? Antes de som de vogal e antes do som de consoante, tá? Então, the vai ter aqui com som de consoante. Vai ficar the car, the house. Então, casa, o carro, the apple, a maçã, the idea, a ideia. Porque aqui, ó, está com som de quê? Som de consoante, como eu ensinei aqui para vocês. Vou usar o the quando é algo específico, por exemplo, ó, especificando sobre esse carro aqui. Se você falar o carro na rua, não sabe que carro que é, mas falar se o carro é meu, então a gente especificou, então vai utilizar o the. Então vamos lá. The car is mine. O carro é meu, porque já sabe de quem é a posse desse substantivo. Então algo já mencionado antes, tá? Vamos lá. I saw a dog. The dog was big. Eu vi um cachorro. O cachorro era grande. No primeiro caso aqui, ó, a gente não sabe sobre cachorro, mas agora está falando específico sobre esse cachorro, tá? Então, como se já mencionou, você vai utilizar o the. Ou quando algo é único, o sol é quente, então esse é único, né? É um fato, né, também, né? The sun is hot. O sol é quente. Outro exemplo, the moon is beautiful. A lua é bonita. E agora, para lugares específicos. Caso o banco aqui, ó. Vamos supor que é o Banco do Brasil, tá? The bank is closed. O banco está fechado, tá? E o the com lugares de geografia. Vamos usar o the com rios, oceanos, mares, desertos, cadeias de montanhas, países com nomes compostos. Vamos usar aqui rios. Exemplo, the Amazon River. O rio Amazonas. Agora com o oceano. The Atlantic Ocean. Oceano Atlântico. The United States. Os Estados Unidos, tá? Por que aqui, ó? Países com nomes compostos. Estados Unidos aqui é um nome composto. Agora sem um the, você não vai utilizar Brasil, France, Japan. Por quê? Porque eles não são nomes compostos, tá bom? E quando não usar o artigo, zero aqui artigo, tá? Em inglês, muitas vezes a gente não vai utilizar. A gente não vai utilizar antes de nomes próprios, idiomas, esportes, refeições e matérias em geral. Isso aqui tem que decorar, tá? Você pode errar muitas vezes, tá? Eu também, até eu mesmo tenho que me policiar na hora de falar isso, que é sempre nomes próprios, vai falar o nome de alguma pessoa, idiomas, esporte, qualquer esporte que for, refeições, a refeição, você tá, que refeição que é, e matérias em geral. Exemplo aqui, ó, I like music. Eu gosto de música, tá? Então, música entra nesse contexto aqui? Sim, porque é uma matéria. Música, tecnicamente, é uma matéria. Então, eu não gosto de música nesse caso. Agora vamos falar de idiomas aqui, no caso, o inglês. She speaks English. Ela fala inglês. Outro exemplo aqui é We had lunch. Nós almoçamos. Que refeição é? Aqui, ó, o almoço. Agora, vamos dar exemplo aqui de esportes. I play soccer. Eu jogo futebol. Então, nesses casos que eu mencionei para vocês, tem que realmente memorizar. Se policie em relação a isso. Porque nesses casos aqui, você não vai utilizar nenhum dos artigos que eu mencionei nessa aula. Agora vamos lá para o an e the com profissões. A gente sempre usamos o and com profissões quando é algo geral, tá? Exemplo, she is a doctor. Ela é médica. Mas que tipo de médica que é? Não especificou. Então, correto aqui. Outro exemplo aqui. He is an architect. Ele é arquiteto. Agora, quando é uma comparação, tá? O que a gente vai utilizar aqui quando é uma comparação qualquer. Se for, quando o substantivo aqui realmente não está claro, a gente vai utilizar o an ou a. Agora, se o substantivo está definido o que é esse substantivo, a gente vai utilizar o the. Exemplo, I saw a movie. Eu vi um filme. Mas que filme? Não se sabe, tá? É qualquer. Agora aqui, tá mencionando um filme, né? Que falou, ela viu um filme, essa pessoa. Vai utilizar the movie was great. Na conversa, estão falando sobre um determinado filme. Então aí, a gente vai utilizar o artigo the.
Então, erros clássicos que brasileiros vão utilizar aqui, ó. She's doctor. Por que a gente não vai utilizar aqui, ó? Por que aqui está errado? Porque tem que ter realmente o artigo aqui. Não entra no casos aqui que eu mencionei para vocês, tá? The Brazilian is big. Não entra porque Brasil não é um nome de país composto. Então, por isso, tá falando errado. Outro exemplo aqui. I like music. Não tem artigo aqui, porque se você falar de algo específico, né, sobre essa música, eu gosto de música country, então você realmente poderia utilizar o the, mas aqui não falou sobre que tipo de música a pessoa gosta. E agora aqui o outro erro aqui é o som, né? University, tá errado, o certo é a university, tá bom? Vamos aqui para os artigos na vida real. I need a break. Eu preciso de uma pausa. Segundo exemplo, the problem is serious. O problema é sério. Terceiro exemplo aqui. She had an opportunity. Ela teve uma oportunidade. Então, resumo final aqui, mostrei para você dessa aula. Então, é som de consoante, é utilizado quando é som de vogal, quando é algo específico, e a pronúncia de D realmente muda. E às vezes, realmente não vai se utilizar o artigo, por exemplo, quando é o nome de uma pessoa, nome de país composto, quando é o nome de alguma matéria. Tudo que eu mencionei aqui nessa aula. O som manda não é a letra do substantivo que vai estar mandando em relação a isso.